Uma semana que promete ser cheia de emoções. Temos o Brasil classificado para as oitavas de finais, temos o payroll nos Estados Unidos, CPI e aqui no Brasil a PEC da transição sendo protocolada no Senado. Então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um overview sobre tudo o que aconteceu na semana passada nos mercados financeiros e também tudo que vai acontecer durante essa semana. O nome do jogo é volatilidade, você precisa ficar de olho em tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Eu sei que você está de olho também na Copa do Mundo e no nosso Brasil, que ganhou pela segunda vez e está praticamente classificado para as oitavas de final. Temos mais um jogo na sexta-feira, mas na sexta-feira também temos diversos indicadores, inclusive o payroll, que é o principal indicador a nível global do mercado financeiro, que é o que traz basicamente a quantidade de geração de empregos dos Estados Unidos. Mas antes de falar de tudo isso, tudo que vai acontecer nessa semana, tanto no futebol quanto no mercado financeiro, que é o que de fato nos interessa aqui, quero convidar você que está nos assistindo a clicar no link aqui embaixo, se inscrever no nosso Palavra do Investidor aqui no YouTube. Toda semana estamos entrando ao vivo, dessa vez foi na terça-feira por causa do jogo de ontem, mas todas as semanas eu trago para vocês tudo que de fato impacta os mercados em si e os seus investimentos, já excluindo todos aqueles ruídos que possam basicamente tirar o seu foco e que não fazem preço no mercado. Então clica aqui, se inscreve no canal, nos siga também nas redes sociais, @RockTradeBR. Vamos ao vídeo. Primeiramente, antes de ir ao vídeo, eu quero dar as boas-vindas, né? Tivemos a Black Friday na semana passada e recebemos uma centena de novos assinantes, então quero dar as boas-vindas a você que acreditou no nosso trabalho e que permanecerá mais um ano junto conosco ou que está nos conhecendo pela primeira vez. Então seja muito bem-vindo à Rock Trade. Nós temos o propósito aqui de ajudar você a multiplicar o seu capital ao longo do tempo e com certeza nós vamos fazer isso ao longo dos próximos anos, da mesma forma como que a gente fez nos últimos anos, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que a gente entra em contato e explica tudo como funciona a Rock Trade. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, pessoal, falando sobre o assunto do vídeo. Essa semana e na semana passada tivemos muita volatilidade no mercado, principalmente impulsionado pelos mercados da China e dos Estados Unidos. Estamos passando por um processo de lockdowns bem fortes na China, com protestos e grandes manifestações. Isso está impactando, deixando o mercado um pouco tenso, porque o Xi Jinping, que é o atual governante, acabou de ser nomeado, né, novamente, e ele está passando por esse desafio logo no início, e ele já vinha falando que o governo dele seria um governo mais de paz, de mais liberdade, e o que a gente está vendo é justamente o contrário, né? As pessoas praticamente sendo presas dentro de casa ou dentro da própria empresa onde elas estão trabalhando, porque a política de Covid-0 realmente é algo que eles precisam rever lá na China, e foi o que aconteceu na última noite. Uma notícia saindo lá da China que eles irão diminuir os lockdowns, que a reabertura econômica de fato vai acontecer na economia chinesa. Isso fez com que os mercados subissem muito. A gente viu minério de ferro, petróleo nessa manhã subindo forte. Isso está movimentando a nossa bolsa aqui no Brasil hoje, inclusive subindo mais de 2% enquanto eu gravo aqui. O índice HSI também da China subiu mais de 5% na última noite. Mas antes da gente falar um pouco da China, eu quero voltar para os Estados Unidos, porque estamos numa semana decisiva nos mercados financeiros, principalmente para os títulos de renda fixa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele vem, né, ao longo dos meses fazendo a sua elevação nas taxas de juros, e agora o que o mercado quer saber é qual será a taxa terminal, aonde o Fed vai parar com o seu aumento na taxa de juros. Essa é a primeira questão. A segunda questão é por quanto tempo ele permanecerá com as taxas de juros elevadas. E a terceira questão é quando que ele começará o seu processo de redução na taxa de juros. Então o mercado vem reunião após reunião, indicador após indicador, reprecificando, né, essas expectativas em relação a como que o Fed irá agir a partir de agora, dados os indicadores que irão sair. Então, compartilhando a minha tela aqui, vindo primeiramente para a nossa
nossas apostas, né, de como será a próxima reunião agora no dia 14 de dezembro. Então nós temos aqui 68% das chances de um aumento de 50 point bases e não de 75, igual vinha sendo precificado até algumas reuniões atrás, né? Muito disso veio por falas realmente de alguns dos presidentes do Fed dizendo que já chegamos aí a um pico da inflação e que a inflação a partir de agora começará a arrefecer, e isso fará realmente com que o Fed não precise elevar as taxas de juros de forma tão gradual e forte. Isso mostra que mais alguns ajustes de 50 pontos bases ou até de 25 pontos bases serão necessários apenas para que a inflação volte para a meta de 2%, essa é a inflação do Fed, a meta de inflação, mas 68% do mercado. Daqui 2 semanas teremos a reunião do FONC, que precifica uma alta de 0,5%. Se você olhar na próxima reunião, que é a de fevereiro, temos ali 50% de chance, por enquanto, de um aumento de mais 0,5%. Mas isso tudo vai depender desses indicadores que sairá nessa semana, principalmente. Né? Na quinta-feira nós temos o CPI, basicamente é o índice de inflação americano, então isso vai dar norte de como que está a inflação nos Estados Unidos. Na sexta-feira teremos o payroll para ver como que está a geração de emprego nos Estados Unidos, que é um dos principais pontos, né, indicadores que estão preocupando o Federal Reserve. Afinal, o desemprego lá está nas mínimas, né, e tem muita gente ainda buscando por vagas, muitas empresas precisando de funcionários e os funcionários não estão indo trabalhar ou estão escolhendo onde trabalhar. Isso realmente infla o preço, né, os salários, ou seja, pessoas ganhando mais, as pessoas vão consumir mais. Se elas vão consumir mais, a demanda vai aumentar. Se a demanda vai aumentar, justamente os preços aumentam e isso aumenta a inflação. Então essa está sendo a principal dificuldade do Federal Reserve em relação ao controle da inflação. Então estamos aqui com taxa de desemprego em 3,7, é um dos menores níveis desde os últimos 2 anos, né, que chegou aqui a 3,5 antes da pandemia, mas temos que acompanhar como que o mercado e como que esses indicadores vão influenciar na decisão do Fed agora no dia 14 de dezembro. As bolsas, né, como sempre, já tentam antecipar o movimento, então nós vimos nas últimas 2, 3 semanas um movimento mais de alta, tanto no S&P quanto na bolsa Nasdaq, né, já tentando antecipar que realmente o aperto monetário nos Estados Unidos está chegando ao fim e poderemos, a partir de agora, ter uma manutenção nas taxas e, quem sabe, daqui a algum tempo, uma redução já nas taxas de juros dos Estados Unidos. De qualquer forma, vamos acompanhar como que será, né, essa semana. Como eu disse para vocês, é uma semana de alta volatilidade nos mercados e que realmente esses indicadores de quinta e de sexta-feira serão decisivos para a próxima reunião do Fed no dia 14 de dezembro. Se você não nos acompanha no Instagram, eu sempre posto ali informações em tempo real através dos nossos stories, falando sobre, comentando, né, a minha visão sobre esses indicadores no momento em que eles irão saindo. Então, se você ainda não nos segue, @rocktradeBR. Mostrando aqui rapidamente um pouquinho da China, como eu disse para vocês, a China na semana... na última semana realmente teve bastante preocupações em relação ao Covid, mas ao que tudo indica, né, chegamos a um ponto ali, a um pico realmente decisivo, onde o Xi Jinping tende agora a o que a gente chama de pivotar, né? Mais importante do que o Fed pivotar, né, as taxas de juros, é o Xi Jinping pivotar essa questão do Covid-0. Se ele para realmente com isso e volta uma reabertura econômica da China, isso afeta os mercados como um todo, porque a China é um dos principais consumidores de matérias-primas, commodities e produtoras de diversos matérias-primas, né, para o mundo todo, principalmente de tecnologia. Então, a gente viu também esse movimento nos últimos 2 dias, uma alta mais forte do índice das bolsas da China, realmente precificando que o Xi Jinping vai realmente apaziguar essa política de Covid-0 e vai fazer uma reabertura, mesmo que gradual, da economia. Isso realmente fez com que as bolsas subissem forte lá. Isso também impacta bastante no minério de ferro e no petróleo, que, né, vem subindo bastante, principalmente no dia de hoje. Então isso realmente impactou de fato a economia como um todo, né? Aqui no Brasil temos que ficar muito de olho em relação a isso, porque de fato exportamos muita commodity para lá, principalmente minério de ferro, para o setor de construção civil da China, né? Então isso realmente vai fazer com que a bolsa ande aqui, se tudo der certo,
com a China. Então passei ali pelos Estados Unidos, pela China, agora vamos aqui para o Brasil. Tivemos um dia importante ontem, foi protocolado a PEC da transição, né, que é ali é uma PEC que está solicitando um valor fora do teto de gastos de quase 200 bilhões por 4 anos seguidos. Isso realmente elevaria a taxa a nossa dívida PIB, que está hoje em torno de 77%, para mais de 90%, segundo as projeções de alguns especialistas. Mas o que importa realmente é saber se essa PEC irá passar ou não e se ela conseguirá entrar para o orçamento de 2023. O que o mercado vem acompanhando e precificando é que, como já estamos praticamente no mês de dezembro e entra o recesso no dia 23 de dezembro, se essa PEC não for realmente aprovada durante esse ano, ela não vai entrar no orçamento de 2023 e ela terá que ser feita de uma outra forma, através de medida provisória, e isso irá desidratar muito a PEC e realmente dividi-la bastante, né? O que a gente chama de destrinchá-la, né? Então, como a gente tem um pequeno prazo para ser aprovada, temos aí praticamente 15, 20 dias, e ainda todo essa mistura com Copa do Mundo, né, faz com que as atenções se dividam e o foco também. O mercado acredita que essa PEC ela será, para ela ser aprovada ainda esse ano, ela será muito desidratada. Então o mercado acabou reagindo bem a essa análise de mercado, né? Não sabemos se isso de fato irá acontecer, todos são suposições ainda, inclusive quem será o novo ministro da Economia, do novo presidente Lula, né? A partir de 2023, o nome mais cotado é Fernando Haddad, e isso o mercado vem realmente não gostando desse nome, mas dependendo de quem será a dobradinha ali, Fernando Haddad com quem, né, com outra pessoa talvez mais técnica, isso pode animar os mercados. Mas toda essa indecisão, toda essa falta de clareza no que será, no que acontecerá nos próximos dias, vai trazer muita volatilidade no mercado. Vimos isso nos últimos dias. Se você olhar a Bolsa de Valores aqui, o Ibovespa, nos últimos dias você vai ver que tivemos realmente um suporte muito forte aqui próximo dos 107, 108 mil pontos, e isso vem segurando o preço. Então é uma faixa de preço que realmente está muito forte, né? Esse suporte muito forte, ele vem ali desde setembro, agosto desse ano, e nós vimos altas de 3%, quedas de 3 a 2%, né, nessa semana inclusive passada, e hoje inclusive subindo mais de 2,5%, mas eu acredito que a alta de hoje é mais puxada por uma Petrobras que está subindo mais de 5% por causa do minério, por causa do petróleo, ou uma Vale subindo mais de 4% também por causa do minério de ferro. Então hoje o Bovespa sobe muito por causa disso, apesar que as taxas de juros longas, eu vou mostrar aqui para vocês, elas vêm caindo nos últimos 2 dias, mostrando realmente essa visão de mercado que eu contei para vocês, de que de fato essa PEC, para ser aprovada ainda esse ano e entrar no orçamento de 2023, ela terá que ser muito desidratada, e o fato de desidratar pode chegar ali próximo dos 80, 100 bilhões, que é o que o mercado precifica como um wave, né, ou como um perdão, né, ou tudo bem para 2023 de estouro no teto de gastos. De qualquer forma, olhando aqui para o gráfico, a gente consegue ver realmente essa indecisão no mercado lateral já desde o início da corrida eleitoral, né, com grandes altas e grandes quedas. Então a gente já vinha falando isso desde o início do ano, que teríamos muita volatilidade no mercado durante o ano de 2022 por causa de todas essas indecisões, né? O mercado tenta antecipar de fato tudo o que acontece, e tivemos desde o início de novembro, né, com a posse do Lula, muitas narrativas, né, e muitas declarações que fazem com que o mercado ou suba muito ou caia muito. O dólar também vem nessa mesma toada, então a gente viu o dólar numa tendência de alta forte, né, olhando mais para o longo prazo ali desde o início do ano, né, mas chegando aqui próximo dos 5 e pouco. Quando chegou as eleições também ele começou num processo de lateralização. Então ele está dentro desse canal ainda de alta, né, chegou a romper aqui em alguns momentos, principalmente pós-eleição, com um fluxo estrangeiro entrando forte aqui no Brasil, mas de fato com as declarações narrativas que a gente vem vendo nos últimos dias, né, principalmente com a falta de respeito ou aquela questão de não querer obedecer o teto de gastos e gastar muito além do que pode, né, isso faz realmente com que o dólar suba, porque exige-se mais juros para que cubra essa irresponsabilidade fiscal, né? Então, de qualquer forma, o dólar vem aqui sendo negociado a 5,30, ainda um patamar bem alto comparado
aos últimos meses, né, que a gente chegou a ver o dólar ali a quase 4,90, 4,80 em alguns momentos. Então, realmente, um mercado bem estressado nos últimos dias. Eu quero mostrar para vocês como que está a curva de juros brasileira, porque ela é uma proxy, né, de como está o mercado. Se as curvas de juros sobem, né, muito forte, elas estão precificando mais juros no futuro, ou seja, mais incerteza ou mais irresponsabilidade em relação à política fiscal. Mas algo que eu quero mostrar também, como eu estava mostrando para vocês em relação ao dólar, é para mostrar o quão o Brasil acabou se descolando do mundo em relação ao dólar nos últimos mês praticamente, né? Então, se você pegar aqui desde o dia 9 de novembro, que foi o início dessas declarações de mais irresponsabilidade fiscal, como que o índice DXY, que é um índice, uma cesta de ativos, né, que compõe as 6 principais moedas do mundo contra o dólar, como ela veio se desvalorizando ao longo dos últimos dias e como que o real, né, que é o nosso real contra o dólar, veio fazendo ao contrário, né? Veio subindo em relação ao mundo. Então, realmente, a incerteza aqui local fez com que esse descolamento, essa descorrelação com o mundo acontecesse. A gente via até antes das eleições o contrário, a gente via o dólar caindo, precificando talvez ali um pouco mais de certeza quanto ao futuro, né? Então o Brasil vinha vindo bem também por causa da quantidade de exportação que a gente estava fazendo, né? Com minério de ferro alto, então a demanda por dólar acabava suprindo isso, fazendo com que o dólar caísse aqui no curto prazo. Então a gente viu realmente esse descolamento pós-eleições, né? Um dólar mais estressado, um dólar mais alto, realmente precificando essa incerteza em relação ao que vai acontecer com as novas políticas fiscais. E trazendo aqui as curvas de juros, né, é muito legal esse gráfico. Esse gráfico ele nos ensina muito sobre como ser um bom investidor. Basicamente, esse gráfico na linha verde ele mostra a nossa taxa de juros, o nosso DI ali para 2024, que é a expectativa do próximo ano, né? Então, se você traçar esse DI, né, de um ano, nos últimos 10 anos, provavelmente, você vai ver aqui, ó, que sempre contra a bolsa isso, né? Então estou aqui com o Ibov e estou com o DI de um ano à frente. Sempre que os juros estressam, ou seja, sempre que os juros sobem, normalmente as bolsas estão nas mínimas. E sempre que os juros caem para as mínimas, as bolsas estão nas máximas. Então isso, basicamente seguindo esses dois indicadores, você consegue ter uma noção muito boa de qual momento você deve entrar ou ficar mais fora da bolsa de valores, qual momento você tem que investir em juros ou não investir em juros. A gente nunca é a favor de você ficar 100% fora ou 100% alocado em bolsa de valores. Você sempre tem que estar alocado em ativos de diversificações. Então você sempre tem que ter uma parte ali em bolsa brasileira, bolsa americana, você tem que ter uma parte em Bitcoin, uma parte em renda fixa, uma parte em pré-curto, pré-longo. Essa diversificação é essencial. Mas esse cenário aqui te mostra de uma maneira muito simples, sempre que os juros estressam de uma forma muito forte, que é o que vem acontecendo nesse momento. Nós vimos na semana passada os juros de 2024 bater 15%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Selic para daqui a um ano, né, 2024, teria que estar em 15%, né, o mercado precificando o cenário possível desse futuro próximo. Então, não quer dizer que será a taxa Selic daqui a um ano de 15%, mas essa é a expectativa do mercado em relação ao próximo ano, dadas as informações que ele tem hoje de responsabilidade fiscal ou das conversas e narrativas que saíram a respeito do novo presidente, né? Então a gente viu realmente um estresse muito forte na nossa curva de juros futura e a bolsa até que segurou bem, né? A gente viu aqui uma queda levemente, né? Tivemos algumas quedas aqui enquanto as taxas de juros subiram, mas essas recuperações aqui ao longo do caminho são as recuperações de commodities, né? Então quando a gente tem Vale, quando a gente tem Petro subindo forte, independente do cenário macroeconômico com juros, a bolsa tende a subir porque a Petro e a Vale são mais de 40% do índice, né? Mas, de qualquer forma, estamos chegando próximo de um entroncamento, igual a gente viu no passado, aqui em 2013, quando
O juros cruzou a linha da bolsa e a gente viu bolsa subindo forte, juros caindo. Depois o contrário, né? Bolsa caindo forte enquanto os juros subiam e aí atingiu o pico aqui, né? Bolsa subindo forte, juros caindo até meados de 2020, onde o juros chegou a praticamente 2%. Depois veio a pandemia, tudo que aconteceu, né? Juros super baixo e bolsa subindo muito forte. Agora vemos novamente um movimento contrário de bolsa caindo e juros subindo. Então, sempre que a gente vê esse movimento, é um movimento de ficar de olho e acompanhar até onde vai esses juros futuros, porque ele basicamente precifica o nosso futuro próximo em relação à economia como um todo. Temos que ficar de olho essa semana, temos PIB trimestral também dos Estados Unidos, temos CAGED aqui que saiu hoje no Brasil, então já começou alguns sinais de recessão, né? O Brasil passando por um processo um pouco mais desafiador agora no curto prazo. Tivemos a Black Friday que foi ruim aqui no Brasil, uma das piores dos últimos anos, venderam muito menos do que era esperado, então o CAGED já mostrando também uma queda forte nos empregos, né? 238 mil era o esperado, veio apenas 159. Essa semana então ainda teremos PIB dos Estados Unidos, discurso do Powell, o PCI que eu disse para vocês, que é os juros na quinta-feira, e na sexta-feira teremos o payroll. Então tudo isso para ficar de olho. Espero que vocês tenham gostado desse Palavra do Investidor. Na sexta-feira teremos mais um jogo do Brasil contra o Camarões. Espero que vocês também possam curtir e assistir junto conosco esse jogo, que será muito legal na sexta-feira. E na segunda-feira eu estarei aqui junto com vocês, já falando também dos jogos que tivemos na sexta-feira e de todos esses indicadores, trazendo para vocês tudo que vai acontecer na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado, desejo para vocês uma ótima semana de negociações e nos vemos em mais um Palavra do Investidor na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!